Muito bem-vindo, amados irmãos. Uma boa tarde, você que nos assiste ao vivo, ou um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Se nos assiste depois, tanto aqui no Instagram, como no YouTube, em Aníbal Buquerque, ou no Spotify, Entre Nós com Aníbal Buquerque. É um prazer estar aqui e hoje nós vamos ter um tema um pouco diferente do que a gente já vem falando, né? Um tema instigante. Um tema curioso que muitas vezes não temos respostas. Mas antes da gente começar, quero lhe convidar para que nós possamos fazer uma prece inicial. Se desejar fechar os olhos, fique à vontade, serenando os pensamentos, aquietando a mente. Vamos orar em agradecimento por mais um entardecer espírita, um momento em que nós aqui, em contato com a natureza também espiritual, podemos trabalhar temas que possam nos agregar em nosso dia a dia. Desejo que a gente possa ter o melhor proveito possível neste entardecer espírita com o tema de hoje e que a gente possa interagir da melhor forma possível. Que assim seja. Amados irmãos, deixa eu falar uma coisa. O tema de hoje ele é um tanto diferente do que a gente já vem abordando, e aí, se em algum momento algo não fique claro, gere dúvida, por favor, deixa a tua mensagem, que se a gente souber responder, ou a gente puder dar um direcionamento, a gente fará isso, tá bom? Porque quando eu vou falar da primeira encarnação, é interessante porque a gente fica se perguntando aquela coisa, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E no Livro dos Espíritos e na Gênese, como também André Luiz, aborda esse tema, ou seja, aquele momento em que eu chego preparado para a minha primeira encarnação. Por isso que eu não chamei de reencarnação, porque é a minha primeira vez. Mas é um tema interessante porque eu não vou falar como vai ser a nossa vida, mas sim como a gente fez, ou o que acontece para a gente chegar até esta primeira, a condição de espírito individualizado, que a gente antes ainda não era. Então, para isso, eu quero trazer uma pergunta que está no Livro dos Espíritos, de número 190, em que Kardec assim questiona: qual o estado da alma na sua primeira encarnação? E aí, olha que interessante, os espíritos respondem: o da infância, da vida corporal. Mas eu quero trazer algo que acontece bem antes, que para muitos gera muita dúvida. Eu mesmo tive muitas dúvidas e ainda tenho algumas que eu não consigo responder. E o próprio Kardec fez alguns questionamentos em O Livro dos Espíritos, que a própria espiritualidade amiga fala que nem eles ainda têm a verdadeira noção de certos acontecimentos. Mas para que a gente possa compreender isso, lá no Livro dos Espíritos, na questão 27, na resposta que os espíritos apresentam, quando Kardec pergunta se tudo no universo é espírito e matéria, os espíritos falam que existe uma trindade universal, existem três elementos. Eles dizem que existem Deus, o espírito, como é minúsculo, e matéria, constitui o princípio de tudo. E aqui uma coisa importante, porque nós vamos falar de espírito, inicialmente com E pequeno, para depois entrar com o conceito de espírito com E grande. E vocês vão entender a diferença entre um e outro, o que é que Kardec quis abordar com relação a isso. Então, Deus, o espírito, que é o princípio inteligente, e a matéria, que é o princípio material. Há um ponto até que Kardec pergunta se nós somos incorpóreos, ou seja, a gente como espírito, se nós somos incorpóreos, já espírito individualizado. E a espiritualidade amiga diz, se nós somos imateriais, se nós somos imateriais, ou seja, se nós não somos feitos de matéria, já que há uma distinção do princípio inteligente e do princípio material. E eles dizem que imateriais não seria a palavra mais apropriada, mas sim incorpóreos, ou seja, nós não temos um corpo. O nosso espírito não é feito de matéria, tá certo? E aí eles dizem, na questão 23, que o espírito, como é pequeno, aquilo que eu falei, é o princípio inteligente do universo. E é esse princípio inteligente, quando se une com o princípio material, com a matéria,
que dá inteligência à matéria. Tá bom? Então, é interessante isso, distingue isso. Espírito com E pequeno, espírito com E grande. O espírito com E pequeno é o princípio intelectual. Espírito com E grande é a nossa individualização. E aí hoje eu estou falando dessa primeira individualização. O que é que acontece até chegarmos a esta passagem de E pequeno para E grande, de princípio inteligente para espírito, de espírito com E pequeno para espírito com E grande. Eu estou sendo redundante e repetitivo para que nós possamos fixar estes conceitos. Outra coisa que os espíritos afirmam na resposta da questão 607, letra B, é que a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. A nossa primeira pode ter sido em um outro mundo mais primitivo, mas nada impede de ter sido aqui. Eles até dizem assim, o período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isto, entretanto, não constitui uma regra absoluta. Por quê? Porque nós, como Terra, já estamos num outro estágio. Estamos no segundo estágio evolutivo, um mundo de provas e expiações, mas já numa passagem para um mundo regenerativo, um mundo de regeneração, para um terceiro estágio. Então, a maioria de nós, a nossa primeira encarnação se dá em mundos mais primitivos. Provavelmente alguns até aqui na Terra, quando ainda não existia vida humana. E aí, Kardec pergunta, então, aonde passa o espírito essa primeira fase de seu desenvolvimento? Ou seja, aonde é que a gente se desenvolve, né, Mara? Meu Deus, como sou pequena. Todos nós, minha irmã. Mas o que eu quero mais mostrar é que tudo está interrelacionado. Eu acho que isso é a coisa mais importante para que a gente entenda dessa interrelação. Tanto a interrelação entre mundos de graus evolutivos diferentes, onde estagiamos as primeiras fases evolutivas até chegar à fase individualizada, tá certo? Então, onde passa o espírito essa primeira fase de seu desenvolvimento? E aí olha a resposta que eles dão, que é a resposta da questão 607. Nós passamos numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. E é sobre isso que eu quero trazer para que a gente veja essa inter-relação, essa interação, essa coisa que a natureza não dá saltos, que nós estamos interrelacionados. Então, na questão 607A, vai anotando essas perguntas, né? Essas questões, porque pode lhe ajudar. 23 a 27, 606, 607, 607A, 607B. Kardec pergunta assim, parece que assim, ou seja, em outros lugares, se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? Que seres inferiores é este que Kardec está falando? Minerais, vegetais e animais. Porque no livro dos Espíritos, segundo uma classificação moral, os Espíritos trazem 4 reinos. Mineral, princípio moral, mineral, vegetal, animal e hominal. Tá certo? Então, Kardec perguntou, parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não é isso? E olha a resposta que os espíritos dão. Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende à unidade? Olha que coisa fantástica. A criação de Deus, o Criador, o nosso Pai, ele cuida de tudo. Ele cuida de todos. O estágio evolutivo em que nos encontramos no reino hominal, individualizado como espírito com E maiúsculo, teve que passar por outros estágios anteriores antes de se individualizar. E aí eles dizem, né, na questão 604, tudo na natureza se encadeia por elos. Há conexões, há uma obra muito interessante de um cearense, Luiz Gonzaga Pinheiro,
chamado O Perispírito e Suas Modelações. Ele faz todo um estudo da biologia, mostrando o reino mineral, esse elo do mineral para o vegetal, onde a própria ciência não consegue, ele vai evoluindo. E chega um momento em que a ciência não sabe se aquele ser é um mineral ou um vegetal, não consegue classificá-lo. E aí o vegetal vai evoluindo, como por exemplo o girassol, plantas carnívoras, né? Começa a ter um instinto de direção do sol, no caso do girassol, e um instinto de alimentação, no caso de plantas carnívoras, em que você já não sabe, nesse próximo elo, se aquilo ali é realmente uma planta ou um animal. E por aí vai. Os animais também têm uma escala evolutiva. Então, tudo na natureza se encadeia por elos. E aí, na questão 609, eles afirmam o seguinte: há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Ou seja, não há gaps, não há espaços de distância. São estágios evolutivos e há elos de conexão. Inclusive, esse livro, O Perispírito e Suas Modelações, do Luiz Gonzaga Pinheiro, desse cearense, é um livro muito interessante, eu indico. E nós temos um colega que toda terça-feira, a partir das 7 da noite, no canal Conhecendo o Espiritismo, no YouTube, o nosso querido Narcélio Ribeiro, está fazendo um estudo sobre esse livro, às 7 da noite. Ele já está na aula número 4. Ele vem logo em seguida depois de mim. Toda terça eu faço um estudo às 18 horas do livro Psicofonia, na obra de André Luiz, do Jacobson Santana Trovão, e às 7 horas já entra o nosso querido Narcélio Ribeiro abordando esse estudo. Então é um estudo que eu indico, é uma obra que eu indico para entender mais dessa dinâmica evolutiva que passamos. Então, nesses elos, a espiritualidade vai dizer o seguinte: o princípio inteligente, ou seja, o espírito com E pequeno, sofre transformações e se torna espírito com E grande, ou seja, se individualiza. E há uma frase do Leon Denis que há 2 semanas eu levei os participantes da minha turma de ESD1, a Cássia aí está para não mentir, levei-os para um espaço aberto, tipo uma aula de campo lá no próprio Grupo Espírita Paulo Estevão, GEP, para mostrar esta frase de Leon Denis, que está na obra O Problema do Ser. Leon Denis fala assim, e aí eu vou explicar mais sobre a sua frase. Ele diz assim: na planta, a inteligência fica adormecida. No animal, ela sonha. Apenas no homem ela acorda, conhece-se, possui-se e se torna consciente. O que é que Leon Denis quer falar com isso, baseado nessa teoria evolutiva que passamos, do princípio inteligente se individualizar? Quer dizer o seguinte, por exemplo, no próprio mineral, a sua constituição de se aglutinar e de formar uma estrutura externa, nessa forma, o princípio inteligente, dando inteligência à matéria, é a nossa preparação futura, para quando a gente se individualiza, a nossa preparação futura para o corpo, para o perispírito, que também é uma matéria quintessenciada, e para o corpo físico. Vai modelando o princípio inteligente, o E pequeno de espírito, né? Vai trazendo essa forma de se juntar, de se amontoar, de trazer essa constituição. Já no animal, ou seja, um estágio evolutivo posterior, onde o princípio inteligente, junto com a matéria, dando inteligência à matéria, aprendeu a se juntar, a trazer forma, como os minerais possuem, ele começa a ter outro estágio evolutivo nos vegetais. Quais são, Aníbal? Vários. Tirar o alimento do solo, germinar, crescer, se alimentar, captar a luz do sol para fazer fotossíntese, circulação da seiva, ou seja, tem um sistema circulatório. Tudo isso são coisas que nós, como seres humanos, quando individualizados, precisamos ter que a matéria que nos ocupa já tenha aprendido por meio da junção com o princípio inteligente. Então,
está ali no estado latente, germinar, crescer, reproduzir-se, alimentar-se, respirar e ter um sistema circulatório que nós chamamos, né, o sistema da seiva. Depois, no estágio evolutivo animal, esse vegetal, né, que vai passando por vários estágios evolutivos, o animal aprende a caminhar, aprende a andar. Ele já aprendeu a respirar, ele vai aprender a ter instinto, a ter uma inteligência rudimentar, a caçar, a poder se alimentar do seu sustento, certo? Ele vai caçar, ele vai na caça. Se ele não conseguir alimento, ele morre. Ele vai atrás de água. A planta não, a planta depende das pessoas ou da natureza. Então, lá nos mamíferos já aprende a amamentação, já aprende o sistema reprodutivo, que no vegetal também tem, né? Você tem lá o corpo masculino e feminino, algumas plantas têm os dois. Então é interessante porque vai evoluindo até chegar à nossa individualização do princípio inteligente em que nós nos tornamos espírito com E grande. E isso é tão interessante, alguns podem achar, mas o Aníbal está falando de algo, está viajando, só que isso está no livro dos Espíritos, isso está na Gênese de Kardec, isso André Luiz aborda esse tema também. E observe que você, temos minerais em nosso corpo. Nós, quando fazemos exame de sangue, vamos ver como é que está potássio, sódio, ferro, magnésio, zinco. Às vezes tomamos vitaminas de A a Z para complementar estes minerais. No próprio livro do Luiz Gonzaga Pinheiro, o Perispírito e suas modelações, ele traz um momento, a fase fetal de vários seres. E ele vai descrevendo embaixo, com poucos dias, com 3 meses, com 6 meses, e tem períodos iniciais que você não sabe se aquele embrião é humano ou animal. Nós somos muito parecidos. Nós, como embriões, vamos respirar dentro da placenta, vamos ter rabo. Então, é interessante porque o Luiz Gonzaga, e se você olhar na internet, os estágios, as fases de embrião de humano e animais, como são parecidos. É isso que os espíritos falam, que tudo está em tudo. Que há elos de conexão entre todos, minerais, vegetais, animais, e aí a individualização do ser hominal, de nós, espíritos com E maiúsculo. Já não somos mais o princípio inteligente, o espírito com E minúsculo. Na questão 608, olha que tema interessante para se pensar. Ele é um pouco instigante, ele gera um pouco de confusão, por isso que eu já disse no início. Tem alguma dúvida? Lança aí. Não sei se eu vou saber responder, né? Mas lança, porque a gente tem estudado alguma coisa, tem pesquisado e pode ser que a gente entenda. Na questão 608, os espíritos falam, Kardec faz a seguinte pergunta: o espírito do homem tem, após a morte, consciência de suas existências anteriores ao período da humanidade? Ou seja, eu, como espírito, quando eu desencarnar, eu vou ter lembrança de que eu fui, em algum momento, né, como espírito com E pequeno, princípio inteligente, mineral, passei pela fase de mineral, pela fase de animal, pela fase vegetal. Será que eu vou ter essa lembrança? E aí olha a resposta que os espíritos dão. Não, pois não é desse período que começa a vida do espírito. Até ali eu não era individualizado. Eu passei a me individualizar depois desse estágio. Eu não existia como um ser consciente. Então eu não tenho esta lembrança. E aí, eles dizem ainda assim, que ainda é até difícil a gente, como espírito, com E maiúsculo, se lembrar das nossas primeiras existências humanas. Olha que interessante isso. É difícil a gente. E aí eles perguntam, né? Ele vai falar também dos reinos da natureza, e aí vai falar aquilo que eu comentei na questão 585, do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus de reinos, né? E eu comentei aqui. E aí os espíritos dizem assim na questão 588, tudo na natureza é transição. Embora uma coisa não seja igual à outra, mas todas se prendem umas às outras,
Foi por isso que eu comentei que em nosso organismo nós temos minerais. Porque o nosso princípio inteligente, quando estava evoluindo, passou pelo estágio mineral. Nós, quando estamos na fase de embrião, se você pegar a imagem de vários embriões entre humano e animais, você não tem uma distinção. Parecem todos muito com um girino. Me lembrei agora das aulas de biologia lá no primeiro grau. Na questão 507, Kardec faz a seguinte pergunta. Os animais possuem uma inteligência que lhes dê certa liberdade de ação? Há neles algum princípio independente da matéria? Porque os animais, eles vão sempre repetir a mesma forma. Por exemplo, um ninho de um passarinho vai ser sempre da mesma forma. Ele não evolui, ele não muda. Um João de Barro vai fazer sempre do mesmo jeito. Os animais, na época de migração, por questões de reprodução ou questões de fugir do inverno, vai acontecer da mesma forma. Então, o processo intelectual dos animais é mais rudimentar. Inclusive, os espíritos afirmam que a distância entre a inteligência de um animal para o ser humano é a mesma distância do ser humano para Deus. Ou seja, uma distância bem grande. Olha que interessante. Então, eles dizem que há uma certa inteligência e que sobrevive ao seu corpo, porque ele vai evoluindo também, tá bom? Aí ele pergunta, 598, após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesmo? E aí eles dizem, conserva a sua individualidade quanto à consciência, mas de seu eu não, quanto à consciência de seu eu não, porque ele não é, ele rapidamente pode nascer já como o mesmo animal ou num outro grau de outro animal evoluindo para que o princípio inteligente evolua, tá certo? Por isso que eles dizem que há essa distância entre a alma, o espírito, assim, o espírito dos animais, vamos dizer, como é pequeno, o princípio inteligente, a distância para o princípio inteligente, para o espírito, com E maiúsculo, do ser humano, mesma distância que a do ser humano para Deus, tá bom? E aí, os espíritos afirmam que o homem é um ser à parte. Agora, às vezes, acontece porque a gente escuta disso. A gente escuta as pessoas dizem, meu Deus do céu, o meu cachorro é muito melhor do que muitas pessoas. Melhor em que sentido? De ter amor, de ter afeto, de não morder, de não machucar, de não ferir. Porque nós encontramos muitas pessoas que têm um temperamento agressivo, são agitadas, machucam, são ofensivas. E aí, Kardec, numa questão 592, os espíritos respondem assim, o homem é um ser à parte na criação, mas que desce às vezes muito baixo, até que os animais em termos de comportamento, mas também pode elevar-se muito. Então nós temos um poder transformador em cada um de nós. É um poder transformador que os animais não possuem, mas realmente vamos encontrar pessoas que no momento atual encontram-se ainda tão agressivas, tão inferiores, tão apegados à matéria, tão apegados à questão sexual, irracionais, vamos dizer assim, agressivos, grosseiros, violentos, baixo, que às vezes há animais que a gente tem um pré-julgamento de que são superiores àqueles seres humanos. Mas isso não é verdade. Porque nós, como seres humanos, ou seja, espíritos na criação, somos seres à parte, em que nascemos simples e ignorantes e a cada reencarnação a gente vai evoluindo. Evoluímos, vamos ganhando esse grau de consciência, essa individualização, a consciência do Criador que os animais não possuem. Mas realmente, lamentavelmente, a gente se depara com situações esdrúxulas. Então, quando eu quis falar da primeira encarnação, foi para trazer esse primeiro momento do espírito com E grande. Não sei se eu me fiz entender, se de alguma forma piorou, porque não é um tema que é tão abordado, que é tão trazido.
é um tema que gera confusão. Os próprios Kardec faz uma série de questionamentos que os próprios espíritos afirmam a ele que não é fácil de entender o começo disso tudo. Não é fácil de compreender aonde começa e como vai, como se estagiam. Porque também eles falam que o tempo todo Deus está criando espíritos. Então, nestas criações, todos esses espíritos passaram por estágios evolutivos anteriores até chegar à sua individualidade. Deixa só esse avião passar, que a gente vai falar aqui algumas coisas interessantes. Então, como a gente trouxe os 4 reinos, né? No mineral existe a matéria inerte, mas essa matéria inerte tem o objetivo, com um princípio inteligente, de ensinar a matéria, o princípio material, a força mecânica da união, de se aglutinar, de se condensar, de se formar e de dar forma, que nós precisamos isso nos demais organismos. Já na fase vegetal, nas plantas, embora composta de matéria inerte, mas ela tem vitalidade. Se tiver com as condições adequadas, esta planta vai germinar, poderá crescer, poderá dar frutos, poderá se reproduzir, ela se alimenta, ela respira, né? Já nos animais, também composto de matéria inerte, que tem vitalidade, mas já tem uma inteligência instintiva que nós também temos. Nós também temos instinto. Instinto de proteção, instinto de viver, né? Nós temos essa parte em nós que nem para pensar. Então isso é interessante, mas aí a gente já começa, como eu disse anteriormente, ir atrás de alimento, a gente já se reproduz, né? A gente faz uma série de coisas. A Cássia comenta assim, basta olhar as plantinhas aí atrás cheias de vida. É verdade, Cássia. E os pássaros também. Eu estou com uma planta aqui que tem um ninho, então de vez em quando aparece um ou outro passarinho por aqui se alimentando ali. Então, é isso que eu gostaria de trazer e para que a gente entenda que cada um de nós, como seres à parte da criação, temos uma grande responsabilidade com os seres inferiores da criação. Nós temos que cuidar, nós temos que preservar, nós temos que honrar, respeitar, não machucar, não ser agressivos, né? Nem destruir. Porque tudo está no todo. Então nós temos em nós isso também. Então o homem, como diz Kardec, tendo tudo o que há nas plantas, nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência de seu ser, do seu futuro, a sua percepção de coisas extramateriais e o conhecimento de Deus que os outros ainda não possuem. Com isso, meus irmãos, eu me despeço, espero que vocês tenham aproveitado, né? Desejo um cheiro no coração, como diz aí minha amiga linda, né? A Nadi também agradece, a Francimeire, a minha colega e prima da minha esposa, colegas aí, muito bom, tá? Espero que vocês tenham aproveitado e desejo que a semana que se inicia seja frutífera, que nós possamos pensar no Criador, na sua criação e compreender que todos estamos interrelacionados. Desejo muita paz, muita luz. Fica com Deus. Um beijo no coração de cada um. Que assim seja. Ai, meu Deus do céu. O que houve?